Bom dia, sexto ano. Hoje, dia 7/10, nós realizamos a nossa avaliação bimestral de História e Filosofia. A prof vai apresentar aqui na tela, primeiro, a nossa avaliação de História e a prof vai passar as orientações. Olha só. Nome do professor, aluno, a data de hoje, né, dia 7/10, ou a data que você irá realizar aí na sua casa. E aí nós temos a questão número 1, que ela diz assim: os gregos da antiguidade acreditavam em vários deuses. Sobre os deuses gregos, podemos destacar que, dentre as alternativas A, B, C e D, você vai assinalar a resposta que traz as características dos deuses, tá? Lembrando que os deuses, eles possuíam sentimentos e eles tinham, né, uma espécie humana, eles representavam também humanos, ok? Na número 2, vocês vão escrever sobre as duas mais importantes cidades da Grécia Antiga. Quais foram as duas cidades da Grécia Antiga que nós estudamos nesse trimestre? Lembram lá? Nós falamos sobre a educação de cada uma delas. Em uma delas nasce a democracia. Então, vocês vão citar aqui na número 2 as duas principais cidades da Grécia Antiga, ok? A número 3 vai vir um textinho falando sobre ainda os deuses, tá? Tem a imagem, tá? Olha só, para vocês observarem que eles representavam, né? Tinham formas humanas, tá? E aí vai vir sobre o texto, ó. De acordo com o texto, qual das opções abaixo, A, está dizendo alternativas aqui falam que representa no texto como eles representam os deuses nesta questão. A próxima questão, só um pouquinho que subiu aqui, é sobre a religião. Nessa alternativa, nessa questão número 4, você vai marcar a alternativa que é falsa, que não corresponde sobre a religião dos gregos, tá? Sobre a religião grega. A alternativa que não representar, que for falsa, você vai assinalar. A número 5, ela citou vários períodos da Grécia, e está dizendo assim, ó, os períodos históricos da Grécia Antiga, podemos citar exceto qual das alternativas abaixo não faz parte dos períodos históricos da Grécia Antiga estudados esse trimestre. É essa que você vai assinalar, a que não faz parte, tá? A questão número 6, ela diz o seguinte: quais os povos formadores da Grécia Antiga? Lembra lá no início dos nossos estudos que a prof citou? Quais eram os povos, né, que acabaram por formar, desenvolver toda a Grécia, a partir deles, né, a descendência de outros povos, tá? Então, você vai assinalar nas questões abaixo, somente uma alternativa, a que ela vai representar quais eram os povos formadores da Grécia Antiga. Na 7, você vai explicar o que era uma polis. O que era polis na Grécia Antiga? E você vai explicar. Número 8, ela é bem simples e bem fácil, e nós fizemos essa atividade também em revisão, tá? Olha lá, vocês vão utilizar essas palavras abaixo: camponeses, escribas, reis, agrícolas, tributos. Vocês vão utilizar essas palavras e completar as frases abaixo, tá? Completar aqui nas linhas, com essas palavras destacadas. Na 9, você vai marcar somente uma alternativa. Assinale a única alternativa correta, tá?
Qual das civilizações estudadas se desenvolveu na ilha de Creta? Quais os povos, qual civilização se desenvolveu nessa ilha? Você vai assinalar a alternativa correta. Já na número 10, você vai citar a periodização da história da Grécia. O que significa periodização, professora? Períodos. Quais foram todos os períodos estudados sobre a Grécia, ok? Então, essa é a nossa orientação para avaliação de história. Agora, nós vamos continuar, mas com filosofia. Vamos para a nossa orientação de filosofia. Novamente, o cabeçalho, ele deve ser automaticamente todo preenchido, o nome do professor, o seu nome, a data que você está realizando a prova, tá? Nós, em sala, realizamos essas provas na data de terça-feira, dia 7/10. Número 1, tá pedindo assim, ó. Pinte abaixo os tipos de pensamentos estudados nesse bimestre. Lá na apostila de filosofia, tem todos os pensamentos que nós estudamos esse bimestre. Então, você vai pintar somente aqueles estudados durante o bimestre, tá? Vai identificar eles aí nessas coluninhas e vai pintar. 2. Identifique os tipos de pensamento expresso nas afirmações a seguir. A prof vai dar o exemplo, tá? Dei um exemplo de cada situação. Na situação A, você vai ler e vai tentar identificar que tipo de pensamento ele usou nessa questão. O pensamento lógico, o racional, o científico, o mítico, o mágico, tá? Na alternativa B, a mesma coisa, vai ler a questão e vai identificar que tipo de pensamento foi utilizado. Na C, da mesma forma, na D e na E, tá? Lembrando que você vai ler as alternativas e identificar o tipo de pensamento utilizado em cada item desse. A número 3, você vai buscar na apostila o significado da palavra intuição. Olha só, aí você vai assinalar nessas atividades abaixo qual dessas questões corresponde ao significado de intuição, tá? Qual dessas questões aqui? Você vai marcar um X na questão que corresponde ao significado de intuição. A questão número 4, também pesquisando na apostila, vocês vão definir o que é raciocínio. Ah, professora, eu não preciso pesquisar, porque eu sei explicar com as minhas palavras o que significa raciocínio. Então, você vai explicar com as suas palavras o que significa raciocínio, tá bom? E a número 5 está pedindo para você citar o filósofo que criou o sistema de organizar o pensamento e o raciocinar de forma eficiente. Qual foi o filósofo estudado aí na nossa apostila que ele criou esse método do pensamento racional, né, mais eficiente? E você vai citar o nome desse filósofo aqui na questão número 5. Ok? Então, a nossa orientação era essa. Boa sorte, façam com atenção. Não tenham pressa de terminar, né? Vocês estão aí em casa, tendo tempo. Até a próxima aula, tá bom? E a próxima orientação. Beijos.